sou a Má, da Vegana Zen, e hoje eu trouxe pra vocês um clássico. Uma receita de esfirra de carne, porém a gente vai fazer na versão vegana, obviamente. Para isso a gente vai usar a PTS, proteína texturizada de soja. Mas a massa é uma massa de esfirra que você pode usar para fazer com qualquer recheio. Abobrinha, berinjela, espinafre, enfim, o que você preferir. Mas para nossa receita aqui, eu quis trazer algo que fosse parecido, né, com a original, que é a esfirra de carne. Então, por isso, eu vou usar a PTS, tá bom? Vamos lá para a receita? Em uma panela, coloque o azeite e a cebola. E aí a gente refoga até ela ficar bem transparente. Depois coloca o alho, refoga mais um pouquinho. E aí eu usei pimentões, o vermelho, o amarelo e o verde. Refoga mais um pouco. E depois coloca um pouquinho de sal. E o tomate. Mistura bem, mexe bem, refoga mais um pouquinho. E aí eu coloco a proteína texturizada de soja seca, tá? Sem hidratar. Mexe bem. Eu coloquei um limão espremido, mas você também pode colocar o vinagre se preferir. Eu coloquei um pouco de água, cerca de 1/4 de xícara até meia xícara de água. Aí é só sentir o quanto é necessário para deixar a soja hidratada e refogar muito bem. Aí é só temperar. Eu uso sempre páprica defumada, lemon pepper e chimichurri, que são os temperos que eu gosto muito e uso em quase tudo. Mas aí você pode temperar de acordo com o seu gosto também. Eu gosto de colocar também a levedura nutricional. Eu acho que ela dá um sabor e eu gosto muito, mas também é opcional. E aí, por fim, eu usei shoyu de coco com amido de milho para dar uma textura diferente, assim, para ela ficar mais unida e ficar melhor para rechear a esfirra. E agora vamos para a massa. A gente vai misturar num bowl 2 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de açúcar, eu usei o demerara, dá uma misturadinha. Depois a gente coloca um pacotinho de fermento biológico seco ou 2 tabletes, se você preferir o biológico fresco. 4 colheres de sopa de óleo vegetal, da sua preferência. Eu usei o óleo de milho. 1 colher de chá de sal. E 3/4 de xícara de água morna, cerca de 180 ml. Coloquei aos poucos e fui misturando bem na massa. E aí depois a gente precisa sovar muito bem essa massa, cerca de 15 minutos, 10 a 15 minutos. E aí você pode sovar numa batedeira planetária, se você tiver, ou você pode sovar na mão, se você não tiver. Aí fica a seu critério e na mão, na batedeira, nos dois casos funcionam super bem. É só sovar muito bem a massa até ela ficar bem lisinha, homogênea, igual essa daí, ó, bem maleável, né? E aí, depois de bem sovada essa massa, a gente vai colocar de volta no bowl que a gente misturou e vai deixar ela descansar aí por aproximadamente meia hora. Depois de meia hora, ela cresceu um pouquinho, a gente retira a massa aí da nossa tigela e vamos cortar em partes iguais para fazer as bolinhas das esfirras. Eu usei aí uma espátula e fui cortando no meio e dividindo, mas você também pode usar uma balança ou simplesmente ir fazendo bolinhas, fica a seu critério. E aí depois cada pedacinho a gente vai unindo e fazendo bolinhas. Junta também de baixo para cima e depois dá uma enroladinha para fazer as bolinhas. Aí a gente ajeita todas as bolinhas. É bom sempre polvilhar a farinha para não grudar. Eu até dei uma ajeitada porque algumas bolinhas ficaram menores que as outras. Tirei de uma, coloquei na outra para tentar deixar o mais igual possível, porque eu não pesei, tá? Como era só pra mim, não tinha necessidade de ser todas do mesmo tamanho, todas iguais, então
Foi no olho mesmo. E aí a gente cobre e deixa descansar por mais 15 minutos. Muito bem, agora a gente vai pegar cada bolinha, abrir, depois com o rolo de macarrão ou com uma garrafa ou alguma coisa cilíndrica que você tenha, a gente vai abrindo a massa sempre do centro para fora. Coloca o recheio e aí a gente vai moldar as esfirras. Sempre assim, pega 2 pontinhas e junta depois a parte de baixo e a outra até a frente, com a forma normal de esfirra. A minha unha estava um pouco comprida, então assim, atrapalhou um pouco na hora de fechar, mas vamos lá. E aí, para dar aquela corzinha douradinha por cima, que o pessoal costuma usar gema de ovo, a gente vai misturar melado de cana com azeite. E aí passa por cima e leva para assar em forno pré-aquecido a 180 a 200 graus por cerca de 20, 25 até 30 minutos, dependendo aí do seu forno. E tá pronta. As minhas, algumas abriram um pouco, porque a minha unha, como eu falei, estava comprida, atrapalhou um pouco na hora de fechar. Mas, gente, isso é o de menos, porque ela ficou super macia, muito gostosa, saborosíssima. Vale muito a pena. Gente, ficou muito, muito boa, de verdade. E o legal da esfirra é que acho que a maioria das pessoas gostam muito de esfirra, né? É um salgado muito tradicional, então é uma ótima opção para você levar em algum evento, algum lugar que você às vezes vai e tem que levar uma opção vegana. Tenho certeza que os não veganos vão comer e vão gostar, porque muitos não veganos comeram essa esfirra e gostaram muito. Então vale muito a pena fazer. Se vocês gostaram, deem um gostei aqui embaixo, se inscrevam no canal. A gente tá começando, então isso é muito importante. Comentem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão para próximas receitas também. E sigam a gente lá no Instagram, Facebook, @aveganazen, tá bom? Um super beijo e até a próxima!